5 minutos, vamos mudar de assunto, falar de política. Sabe por quê? Falando sobre o filme, né, que ganhou o Oscar, melhor filme estrangeiro, né, todo mundo vibrou, todo mundo festejou. Oscar, Política e Democracia. O impacto do filme Ainda Estou Aqui. Sobe para mim, Shea, por gentileza. No cenário político local e nacional, prêmio de melhor filme estrangeiro conquistado aí pelo filme, que repercutiu na agenda do Supremo e também do Congresso. Deixa eu conversar com o Davidson Cavalcante, que já está por aqui. Boa noite, professor. Tudo certinho? Tudo legal? Em paz? Quando eu digo que eu vou trazer algo, eu trago, né? Ele quer trazer uma análise desse filme, afinal de contas, para o Brasil é um marco inédito, mas a política não fica de fora. Isso que eu te falei. A política gira em torno de tudo. Então, você aproveita um filme que tem uma conotação política para dar umas cutucadas no período pré-eleitoral, como está acontecendo agora. Se você fizer uma varredura pelas redes sociais, por exemplo, você não viu ninguém da ala de Bolsonaro, da ala da direita, parabenizar, por exemplo, o Oscar do filme Ainda Estou Aqui, que recebeu ontem o prêmio de melhor filme internacional. Foi o primeiro título de um filme brasileiro conquistado pela Academia do Oscar. Então, isso é algo importante, independentemente se você é de direita ou esquerda. Mas, com certeza, isso vai ter impacto depois do recesso do Carnaval, porque algumas agendas em Brasília realmente interessam para a direita. Primeiro, o projeto de anistia, aquele projeto que visa aí amansar, principalmente, quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro. Você deve lembrar, né? O Bolsonaro recentemente foi denunciado pela PGR para o Supremo Tribunal Federal como responsável e mentor desses ataques. Segundo ponto, você tem que trazer esse debate também para as emendas parlamentares, porque se você discute com os deputados, é aquilo que a gente falava hoje, eu conversava hoje, inclusive, aqui no Povo na TV, quem tem a caneta para destinar o dinheiro é o Executivo, mas também tem uma outra caneta, que é que destina o dinheiro para onde o governo federal precisa transitar esses valores. E tudo isso numa jogada eleitoral que é extremamente estratégica para o governo federal hoje recuperar capital político. Então, eu fui conversar, inclusive, com alguns deputados nos bastidores. Isso vai para o campo também lá dos discursos, né, dos ataques, das chamadas cutucadas. E eu quero ver como é que vai ser aqui em Manaus também. Eu não duvido nada no retorno das sessões. Claro que os vereadores estão com uma folguinha bem extensa, só voltam dia 10 de março, assim como também os deputados estaduais. Mas o fato é que o Oscar, dado a um filme que fala do regime militar, fala de perseguição ao regime militar, envolvendo inclusive um político que acaba sendo vítima de desaparecimento e morte, é o retrato desse filme, desse papel que desempenha o Selton Mello, juntamente com a Fernanda Torres. Isso vai também para o mundo político, repercutindo, inclusive, agendas que podem impactar nos interesses da ala bolsonarista, que tenta ali aliviar a situação também de Bolsonaro, que está muito complicada hoje no cenário político, Walter. A arte, de forma geral, ela tem o poder de crítica, né? De criticar, né? Todo tipo de arte, né? Arte pintada, cinematográfica, as novelas. Ela traz esse lado crítico social, né? Lembro que vários filmes, por exemplo, que mostra ali os retirantes nordestinos, às vezes as pessoas veem ali o enredo, veem ali o roteiro, mas não se liga, por exemplo, em que período isso aconteceu, né? Hoje em dia isso já ainda acontece, então assim, as pessoas precisam de fato observar o que mostra ali a arte e o que ela representa, né? E às vezes você tentar também não camuflar uma realidade que ainda acontece, mas de outra forma. Existem países hoje no mundo em que o regime democrático ele é cerceado de modo explícito. Você não tem liberdade de expressão, você não pode hoje exprimir o que você pensa, mesmo que isso possa atingir os interesses de determinados grupos políticos. Eu vou mudar aqui só para ter uma ideia, eu sou fã de HQ, sempre li isso, dei aula com filmes da Marvel ainda, quando lecionava para educação básica. Você lembra do filme Capitão América, o Soldado Invernal? Para mim é o filme mais político que a Marvel fez nesses últimos anos, porque ele retrata a perseguição, a espionagem, que é feita hoje através de inteligência artificial, que é o maior desafio do processo político hoje, que é o que muitas vezes mói reputação e acaba muitas vezes trazendo para o debate público e político. Um filme como esse, que fala de um passado que aconteceu, que muitos jovens não vivenciaram, é importante para aquecer esse debate e não esquecer que mesmo com falhas, democracia tem falhas, ela precisa ser aprimorada, ainda é o regime melhor de se viver.
Imagine você viver numa época, tiozão, que você não podia dizer nada, senão você corria o risco de sumir, como hoje muita gente sequer consegue lembrar dessas pessoas, porque não há registro delas devido ao momento tenso que o nosso país viveu. Acho que a própria cerimônia lá da academia, né, do Oscar, também é cercado de política, né, professor? Ah, com certeza, não tenho dúvida. A escolha do filme diz muito isso, como a escolha da melhor atriz também, tiozão. É isso. Ó, o professor vai voltar daqui a pouco, né, Sheik? Volta daqui